Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer mais uma vez de estarmos aqui para falar da palavra de Deus. Amém? Para podermos compartilhar daquilo que o Senhor tem para nós. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 5. Capítulo 5, a partir do verso 17. E é muito gratificante. Hoje é 21 de março. A câmera é essa? Essa câmera eu posso falar nela? Vou copiar o pastor Robson. Hoje é 21 de março, dia do síndrome de Down. David, Mom loves you, okay? You are so awesome, baby. Thank you for you in my life. Thank you. Obrigada. É para o meu filho David, que está lá em casa me assistindo hoje. Amém? Aleluia. Ele é Down síndrome e hoje é dia do síndrome de Down. Ok, queridos? Desculpa. O pastor depois vai brigar comigo, mas tudo bem. Amém, aleluia. Obrigada, gente. Obrigada, porque nós sabemos que nós temos um ao outro. Amém? Eu tenho você e você tem a mim. Amém, igreja? Amém por isso? Fala aí para o teu irmão, olha, glória a Deus pela tua vida aqui nesta noite. Obrigada porque eu tenho você. Aleluia. Então, faz tempo que o Espírito Santo está se ministrando essa palavra no meu coração. E, na verdade, ele tem falou muito comigo, porque, como mãe, né, nós erramos muito. E, às vezes, nós temos uma culpa muito grande em cima das nossas costas. E, às vezes, a gente fala assim, meu Deus, né, Senhor, me perdoa. E parece que a gente pede esse perdão e ele não aparece. Parece que a gente não sente, parece que ele não existe. E o Espírito Santo começou a falar muito comigo sobre essa palavra. E eu quero ler aqui em capítulo 5 de Lucas, só o verso 24, de primeira mão, que diz assim: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Antes de nós falarmos sobre esse perdão, eu quero falar sobre pecado. Pode ser? Amém? Fala amém aí, gente. Me ajuda aí. Porque eu sou pecadora. Quem é pecador aqui? Quem pecou hoje? E quem pediu perdão hoje? Suposto que sim, né? Se pecou, tem que fazer o quê? Fala para o teu irmão aí do lado. Fala, tem que pedir perdão. Se pecou, tem que ir para o pai lá falar, pai, perdoa-me. Não é isso? Porque nós somos pecadores. Mas essa palavra de nós sermos pecadores não quer dizer que nós temos que ficar só pecando. Amém, igreja? Não quer dizer, eu sou pecador, gente. Aí eu tenho que pecar. Não é, parece que tem gente que vai lá na caixa, vai hoje, né, como eu sou pecador, agora eu vou ali na dispensa pegar alguma coisa e me pecar. Eu sou pecador, mas eu tenho que parar de pecar. Eu sou mãe, amém? Uma hora a gente para de reproduzir, não é, Margarete? Uma hora, mas eu continuar sendo mãe. Então, eu sou pecador, eu tenho que parar de reproduzir pecado, eu tenho que parar de pecar. Tem uma hora. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus e a palavra dele, essa é a hora. Essa é a hora de nós falarmos assim, epa, realmente eu sou pecadora. A gente reconhece, a gente precisa reconhecer isso. Porque nós somos falhos. Mas a gente precisa entender que nós não precisamos mais continuar pecando. Isso não é bom? Não, né? Parece que não. Mas vocês vão ver que é bom. Sabe o que é interessante? Porque muitas das vezes nós cometemos determinadas coisas, nós erramos, nós falhamos, porque pecado, ele é... O que é o pecado, gente? O pecado é errar o alvo. O pecado é fazer algo que nós desagradamos a Deus. E, consequentemente, desagradando a Deus, nós ficamos o quê? Distante de Deus. Quanto mais nós falhamos, pecamos, vivemos aí, né, escolhendo fazer a vontade do nosso desejo, mas nós nos distanciamos do Pai. Lá em Isaías 59 fala que os ouvidos do nosso Deus não estão tapados para que não possa ouvir-nos, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar.
Mas os nossos pecados, as nossas transgressões, nos distanciam de Deus. Impede para que Ele possa estar conosco. Então, por isso que antes de falar do perdão dele, eu preciso falar do pecado um pouquinho, rapidamente. O pecado, ele é isso, ele é errar o alvo. O pecado é desagradar a Deus. O pecado, eu vou muito mais além. Ele é aquilo que está fora, distante do ideal de Deus para mim e para você. O ideal de Deus vai muito, muito além, que nós eu nem consigo falar para você hoje qual é o ideal de Deus. Porque se nós olharmos a palavra de Deus, o ideal dele vai chegando, e foi se aproximando, e aí nós estamos próximos por causa de Jesus, nós aproximamos mais ao ideal de Deus. Porque ele vem, gente, Deus, ele é maravilhoso, ele vem devagar, ele vem lentamente, ele é longânimo, porque senão nós não iríamos dar conta, nós não iríamos conseguir receber tudo que Deus tem para nós de uma paulada só, não. Então ele vem colocando, se você olhar para a palavra de Deus, lá desde o Antigo Testamento, ele vem falando ao homem, ele vem se mostrando ao homem, ele vem colocando os seus mandamentos, ele vem colocando as suas ordens, de pouquinho em pouquinho. E depois ele vai mudando, ele vai nos trazendo para perto dele a cada dia mais. E o pecado nada mais do que é desagradarmos a Deus e simplesmente nós fazermos aquilo que está no nosso próprio desejo. E a quem nós pecamos? Nós pecamos contra quem, gente? Contra quem nós pecamos? Nós pecamos contra Deus. Nós pecamos contra as pessoas. Nós pecamos contra nós mesmos. Então nós erramos contra Deus, nós erramos contra as pessoas, nós erramos contra nós mesmos. Nós entristecemos a Deus, nós entristecemos as pessoas, nós entristecemos a nós mesmos. E eu estou falando isso para você começar a imaginar aí como que está a sua situação nesse sentido de pecado. Como que está a sua situação, a sua vida? Como que está a sua jornada com Deus? Quão distante ou quão perto você está do Senhor? Quando você tem dito não ao pecado. Quando você tem dito não àquilo que desagrada ao Senhor. Porque lá no Jardim do Éden, tinha uma ordem. Deus falou assim, Adão e Eva, não coma desse fruto. E eles comeram. Só que é interessante que eles não simplesmente desobedeceram à voz de Deus, mas eles ouviram outra voz. Na maioria das vezes, nós não desobedecemos a Deus, nós não pecamos porque simplesmente a gente quer pecar, mas porque nós obedecemos a alguém, porque nós seguimos alguém, porque nós ouvimos alguém. E o mais triste é isso, porque a Eva ouviu a voz da serpente. Fala para o teu irmão aí do lado, fala, não fica ouvindo a voz da serpente. Fala, cuidado com a voz da serpente. A serpente nos faz pecar. A serpente é que vai falar, tá tudo bem, você pode comer do fruto. A serpente é que vai falar, não, tudo bem, você é pecador. Não é? Tá tudo bem, você não dá conta de ir além, você pode fazer isso. A serpente que vai nos dizer isso. Então, cuidado com a voz da serpente, queridos. No jardim, Deus colocou ali uma ordem. E muitas das vezes nós estamos todos os dias, às vezes, cada minuto da nossa vida, cumprindo aquilo que Adão e Eva fez ali. Nós estamos fazendo, às vezes, as mesmas coisas que Adão e Eva estão fazendo. E agora nós podemos entender, e agora? O que eu vou fazer com esse pecado? O que eu vou fazer sendo pecador? Deus deu uma ordem para não fazer algo ali no Jardim do Éden de primeira mão. O homem fez, e aí aquela maldição veio para toda a humanidade. E agora? Aí Deus vem com um plano maravilhoso, porque nós podemos dizer que é maravilhoso. Porque, às vezes a gente pensa assim, mas por que Deus mandou Adão sair do Jardim do Éden? Por que Deus não perdoou Adão e deixou ele no Jardim do Éden? Ele perdoou Adão. Por isso que nós estamos aqui hoje. Ele perdoou Adão.
Por isso que ele deu a lei, ele deu os 10 mandamentos, ele perdoou Adão, por isso que ele veio atrás de nós, ele se fez homem. Ele veio até nós, ele perdoou Adão. Mas deixa eu te dizer algo, o pecado ele tem consequências. O pecado ele não é simplesmente o pecado e simplesmente também receber o perdão de Deus. Porque nem com o perdão de Deus vai anular as consequências. Você entende? Ser pecador e permanecer pecando é triste por causa das consequências. Eu falei aqui, todos os dias nós precisamos pedir perdão para Deus, e quando nós pedimos perdão para Ele, Ele vai perdoar. Só que nós precisamos entender que as consequências, elas vêm. Não tem como. Se eu jogo uma pedra lá de cima, é a lei da natureza, não tem como. Deus teve que falar para Adão, Adão, não tem jeito mais de você ficar aqui no Éden, não tem como, foi a consequência do pecado. E nós precisamos dominar ele. No capítulo 4 de Gênesis, conta a história de Caim e Abel. E Caim, na sua fúria, porque Deus não tinha se agradado da sua oferta, mas tinha agradado da oferta de Abel. Deus fala, ele fica muito nervoso. E Deus vendo o coração de Abel, com aquele pecado de rancor, de inveja, de ódio, por que não eu? Porque, peraí, né, gente? Foi Caim que inventou a adoração. Peraí, né? Foi Caim que começou tudo, né? Não foi nem Abel. Lá na palavra fala que foi Caim. Aí Deus agradou de Abel, mas a primeira atitude foi minha. Ele tem toda a razão de estar contrariado. Tá, não tem ou não tem? Ele estava errado de estar contrariado, gente? Não. Ser humano. E Deus vai lá, olha o tanto que Deus é lindo. Fala assim, nós estamos usando as oportunidades. Não anda a oportunidade. Fala, anda a oportunidade. Gente, fala comigo. Amém, acorda todo mundo. Ano da oportunidade. Olha uma oportunidade para Caim não ter feito o que ele fez. Deus foi até ele e falou, Caim, não é melhor você dominar isso que está dentro de você? Não é melhor você dominar esse pecado? Caim, ele vem a nós, querido. Ele vem, ele fala conosco. Não é melhor você dominar o pecado? Não é melhor você dizer não para isso? E Caim não deu importância para a voz de Deus. E ele deu importância para a serpente, para a voz da serpente. Cuidado com a voz da serpente, gente. Caim, né, ele aprendeu com o pai e a mãe dele lá. E aí ele deu valor aos seus desejos. E veio a consequência muito grande. Então, todas as vezes que você decidir pecar, que você deixar o seu desejo falar mais alto, dominar a sua vida, lembra, tem a consequência daquilo. Ok? Hoje eu não estou aqui para falar disso. A minha palavra é que o Espírito Santo que colocou no meu coração aqui para essa noite. É sobre o perdão dele. Sabe por quê? Porque o próprio Caim, que também foi cercado por Deus lá, antes dele pecar. E aí ele não conseguiu dominar o seu ódio, matou o seu irmão. E ele, quando estava falando com o Senhor, e o Senhor falando, Caim, o sangue do teu irmão clama da terra. Ele mesmo falou para Deus, o meu pecado é grande demais para ser perdoado. Em muitas traduções está dizendo que a minha transgressões ou o meu castigo é muito grande para me suportar. Mas eu achei na Peshitta falando assim, a minha transgressão é muito grande para ser perdoada. E muitas das vezes nós estamos nesse lugar. O meu pecado foi muito feio para me ser perdoado. Aquilo que eu fiz foi muito feio, foi muito grande para me receber o perdão. E o Espírito Santo falou, ministrou isso comigo no meu coração. Muitas pessoas estão nesse lugar de Caim. O meu pecado é muito feio para ser perdoado. E principalmente porque nós olhamos para as consequências do pecado, não é? Não, eu estou pagando o que eu fiz, não é isso? E aí nós temos muita dificuldade de receber o perdão, porque aí a gente começa a olhar para as consequências. Caim, o próprio Caim, ele mesmo fez a sentença dele, ele se sentenciou, falou, não, eu vou para... Mas na verdade, queridos, a sentença, a maldição, a consequência, ela não vem de Deus. Ele nunca vai
ir contra a palavra dele mesma. Deus nunca vai. Só que ele criou todas as coisas. Você pode observar que quando Deus foi falar com Caim, o sangue clamava da onde? Da terra. A própria natureza rejeitou Caim. A própria natureza falou: Caim, você vai ser fértil, você não vai mais, você era plantador você era um cultivador, você não vai ser mais. A sua terra, onde você plantar, vai ser estéril. Você não vai ser fértil mais. A própria terra que amaldiçoou Adão. A própria natureza. Não vai contra, querido, não tem jeito. Deus não é um Deus de jeitinho, não. E Ele não é aquele que está amaldiçoando e jogando, não. A sentença vem daquilo que nós fazemos. Jogamos uma pedra lá de cima, ela cai embaixo, não tem jeito. Você está entendendo? Caiu na cabeça de alguém, matou, e agora? Não é? É assim, é a lei da natureza, não tem jeito. É a consequência do pecado. Mas eu quero te dizer nesta noite, deixe de olhar para as consequências agora, daquilo que você fez, ou talvez até daquilo que você está fazendo. E comece a olhar para o grande perdão de Deus, porque se você não tomar a decisão de receber esse perdão, você não consegue sair do erro. Se você não tiver condições de reconhecer que errou, não tem como sair do erro. Não tem como vencer todas essas coisas. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Mas hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Ele veio para habitar em mim e em você. E Ele é muito maior do que essa natureza pecaminosa. Você crê? O Espírito Santo é muito maior do que essa natureza que um dia veio dentro de nós, desde quando nós nascemos, desde Adão e Eva. Uma natureza mesquinha, infiel, cheia de engano, de maledicência, de mentira, de ódio, de egoísmo. Isso, querido, nós temos aqui dentro, nós temos. É a nossa natureza, mas com o Espírito Santo dentro de nós, isso vai além. Isso vai além, o Espírito Santo, Ele está acima de tudo isso. Aí você pode agora produzir paz, amor, alegria, fidelidade, longanimidade. Gente, nós podemos produzir todos os frutos do Espírito. Essa é a diferença quando nós encontramos com Jesus. E talvez você que está aqui hoje, que não tem muito tempo que você está caminhando com Jesus, então para você é mais fácil. Você vê que você era um pecador, você vê que você realmente errou algumas vezes e as coisas que você fazia, você não quer fazer mais. Talvez é muito fácil também para você receber o perdão de Deus. Mas eu quero dizer para você que está muito tempo na igreja. Eu quero dizer para você que fala que está muito tempo andando com o Senhor Jesus. É mais difícil. É mais difícil você reconhecer que pecou. É mais difícil você se olhar e falar: não tem nada errado comigo. É mais difícil você também receber o perdão de Deus. Porque você já está há mais tempo caminhando com o Senhor. Você conhece a palavra dEle. Eu lembro que eu estava com muita dificuldade de perdoar uma pessoa e por um tempo, eu não lia nada de perdão na Bíblia. Não quero nem ler o que está escrito de perdão. E a gente faz assim. Porque a palavra dele vem contra tudo aquilo que nós estamos praticando, ou agindo, ou atuando. A palavra dele vem contra. Mas deixa eu te falar, queridos, um plano maravilhoso que Deus tem para nós é um plano de amor, é um plano de liberdade. Agora, muitas das vezes, nós deixamos de receber esse amor, nós deixamos de receber esse perdão, esse verdadeiro perdão de Deus, para nós não irmos para outra fase, para nós não mudarmos de níveis. E o Senhor te diz nesta noite, Ele quer que você dê esse passo. Ele quer que você mude de nível. E muitas das vezes você até quer, você quer falar: nossa, eu não aguento mais viver do jeito que eu estou, eu quero sair desse lugar. Todos nós aqui falhamos, querido. Eu não estou falando aqui só para você. Eu tenho um pecado existencial muito grande. E todo dia eu tenho que falar: Senhor, me perdoa. Existencial, de existência, de ficar triste porque existo. É verdade. Eu tenho todo dia: Senhor, me perdoa. O Senhor me fez, o Senhor me criou, o Senhor me amou.
Talvez o seu pecado é outro. Talvez a sua fraqueza é em outra área. E Deus, Ele quer dar o perdão. Eu quero que você imagine rapidamente, eu quero falar aqui para você, em várias partes da Bíblia, porque em algumas situações da minha vida eu tive dificuldade de receber o perdão de Deus. Mas quando eu começo a olhar nas histórias que Deus fez, nos homens contadas aqui na palavra de Deus, eu falo, meu Deus, como que eu posso duvidar disso, do seu perdão? Porque o diabo, ele faz isso comigo e com você. Ele nos cativa nesse lugar de não perdoados. Agora você lembra um homem, um rei que ele simplesmente adulterou com um soldado dele, com a mulher do soldado dele, e ele também matou o soldado porque ele adulterou com essa mulher e ela engravidou. Mas no dia que ele descobre o seu pecado, ele fala, Pai, me perdoa. Depois você lê Salmo 51. O Senhor perdoou aquele homem. Deus perdoou Davi por esse pecado. E ele continuou sendo rei. E Deus abençoou a vida dele. Ele teve as consequências do seu pecado. Se você ler a história, você vai ver que ele teve consequências. Mas na mão de Deus continuou a bênção, entende? Você vai ter consequências. Nós temos consequências do nosso pecado. Mas quando nós pedimos perdão a Deus e recebemos desse perdão, o que acontece? Nós continuamos sendo abençoados. Esse é o brinde. Essa é a vitória. Eu gostaria que você colocasse a sua vida diante do Senhor agora. Porque o Senhor quer entregar o perdão para você nesta noite. Quando Jesus chegou na casa deste homem, quando Jesus encontrou com este homem, que na verdade ele foi levado por alguns homens, não sei se era amigo deles ou não fala aqui se eram amigos. Jesus falou assim para ele, olha, verso 20, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Jesus viu a fé dos homens que levaram ele, não viu a fé do paralítico. Jesus não está vendo a sua fé aí, que você acredita que ele te perdoou, não. Ele viu a fé de alguém, ele tem que ver a fé de alguém. Agora, se tem alguém tendo fé por você, você pode ter certeza que você vai ser perdoado. Você pode ter certeza que você vai receber o perdão de Deus. Se tem alguém tendo fé, por isso que eu oro para os meus. Eu falo, Deus, perdoa meu filho, perdoa minha filha, perdoa meu irmão, perdoa minha mãe, perdoa meu marido, perdoa. Começa a pedir perdão para todo mundo, porque ele viu a fé desse pessoal aqui. Ele viu a fé. E aí ele falou, por causa da fé deles, diz ao paralítico, ele disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Pela fé que você tem em Cristo Jesus, pela fé que alguém teve por você, você tem garantia desse perdão. Quero chamar o louvor aqui, por favor. Você tem garantia desse perdão. Aquele homem era paralítico, ele estava ali naquele lugar para Jesus curar ele. Para Jesus levantar ele daquele lugar. Mas Jesus sabia que aquilo que prendia a vida dele, aquilo que estava levando ele cativo todos os dias naquela maca, era o perdão. E é tão lindo, gente, isso, porque não só Deus perdoa, não só Jesus tem autoridade para perdoar pecados, mas eu e você também, nós também temos autoridade para perdoar. Isso não é lindo? Mas o diabo quer nos manter presos. Ele quer nos manter preso na falta de perdão. Ele quer nos manter preso com medo de que Deus não nos perdoou. No lugar onde não foi tão feio, que eu sei que Deus não me perdoou. Uma mulher pecadora, ela chegou até Jesus, lavou os seus pés. E Jesus fala para ela, perdoados estão os teus pecados. A mulher adúltera chegou até Jesus, os homens levaram ela até Jesus, foi outros também que levaram, e Jesus falou para ela, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então nesta noite eu gostaria que você recebesse o perdão de Deus, lembrando de que
na palavra dele conta de muitas e muitas histórias onde ele perdoou alguém. Querido, e deixa eu te falar, não importa o tamanho do pecado, não importa o que nós fizemos, nós só precisamos ir até ele. E eu queria que você lembrasse aí, agora nesse momento, gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse a lembrar do que você talvez já esqueceu, que você precisa pedir perdão hoje para ele. Ou talvez, o que é que você não consegue olhar e falar, não, isso aqui eu não consigo receber o perdão de Deus. Porque ele tem essa autoridade e ele sempre quer entregar o perdão para a humanidade. Ele sempre está à disposição de entregar esse perdão. Pedro traiu Jesus 3 vezes. E quando ele descobriu o que ele tinha feito, ele chorou amargamente. E Jesus voltou ele para o lugar dele. E eu quero que neste momento você ora e coloque assim, Senhor, eu quero que o Espírito Santo me convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Que Ele venha me convencer daquilo que eu estou pecando, daquilo que eu estou errando contra Deus, contra mim mesma, contra o meu próximo. Porque o mandamento do Senhor é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesma. Querido, se eu não faço isso, se tem uma dessas áreas que está agarrada, que está em falha, nós estamos contrariando a pessoa do nosso Deus, ou nós estamos contrariando o outro, ou nós estamos também errando com nós mesmos. Eu gostaria que você começasse a pedir perdão ao Senhor nesta noite. Peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão por aquilo que você sente que o Espírito Santo está falando, você errou nisso.